Vamos lá, então. Só projetar os slides para vocês. Assim que aparecer, só me sinalizem com o joinha, por favor. Acho que apareceu, né? Apareceu aqui para mim que eu tô pelo celular. Pessoal, então, segunda aula do nosso curso, nosso mini curso, na verdade, o ensino de literatura na educação básica, desafios e estratégias para a educação contemporânea. Peço desculpas, ali no slide está como aula 1/13/6. Eu alterei a data, mas eu não alterei o número da aula e eu só percebi a hora que eu fui reabri-lo, né, para já projetar. Então, não dava tempo de alterar no PDF, alterar no PowerPoint, salvar em PDF de novo. Então, peço desculpas, mas depois, para enviá-los, eu farei a correção dessa data, tá bom? Então, vamos lá. Conforme, né, eu já adiantei um pouco, o primeiro encontro, que foi o encontro da semana passada, nós conversamos sobre esse por que aprender a ler literatura, né? Ou seja, a importância de uma disciplina de literatura na escola. Conversamos sobre algumas questões conceituais da literatura, então lemos juntos Antônio Cândido, o texto Direito à Literatura, lemos também Por que ler Literatura para quê, do Compagnon, e chegamos então à literatura em sala de aula. E aí conversamos principalmente as questões de algumas tentativas de instrumentalizar o ensino de literatura, ou seja, utilizá-lo para outras finalidades, que muitas vezes o texto literário ele é levado para ensinar gramática, para ensinar história, para ensinar algum conteúdo de arte, e o estudante ele não tem esse contato com a materialidade textual ou com a linguagem literária, nem sempre a linguagem literária é o foco. E aí a gente precisa lembrar que literatura é forma e conteúdo, ou seja, é o que eu digo, só que também importa muito a forma como eu digo. Daí nós conversamos também, né, sobre então, essa instrumentalização e o principal desafio que nós, principalmente que somos, né, da licenciatura, e aí o Todorov estuda principalmente a questão da licenciatura em letras, que geralmente é quem ministra, né, a disciplina de literatura, que é a questão de como que o professor, principalmente do ensino médio, aí é o enfoque dele, que ele tem uma das tarefas mais difíceis, né? Que é passar aquilo que ele aprendeu no curso em ferramentas invisíveis para os estudantes. E que muitas vezes uma crise da literatura ela está instaurada na visão dele, porque os alunos eles não leem a obra, mas eles leem o que os críticos dizem sobre as obras, sobre os textos. Eu acho que isso é fundamental, foi um ponto que a gente conversou muito na semana passada. E aí faltou, né, para a gente conversar sobre a BNCC. Hoje, então, nós falaremos sobre essa questão da BNCC e falaremos, então, dessas propostas de atividade. Uma coisa que é importante, eu já comentei na semana passada, mas só enfatizando mais uma vez. Eu atuo nos anos finais do ensino fundamental, então, Fundamental 2 ali, né? Este ano eu tenho turmas do 8º ano até o 3º ano do ensino médio, mas eu já trabalhei também em 6º e 7º. Mas, assim, 5º ano, educação infantil, eu nunca trabalhei. Então, se for a realidade de alguém, é interessante trazerem também algumas questões que deram, né, que funcionaram e tudo mais. É sempre bom a gente ter essa troca. Mas não é algo que eu posso trazer para vocês como vivência, porque não foi algo que eu fiz enquanto professora. Atualmente, eu atuo na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. Então, eu pego, né, a questão do estado de São Paulo, principalmente, né, onde eu atuo, e eu trabalho em 2 instituições particulares, eu ministro gramática, redação e literatura em uma escola, né, gramática e redação no Fundo 2 e literatura no ensino médio, e trabalho em uma outra escola que eu atuo com os 9º anos na literatura e na redação. Dou aula também de itinerário formativo, em uma ETEC, né, aqui da minha cidade. Já vou comentar um pouquinho sobre esses itinerários formativos, porque eu consegui levar a literatura em um deles o ano passado e foi muito interessante. E atuo também em uma organização não governamental, é uma ONG que tem aqui na minha cidade, que os estudantes eles
são todos de escolas públicas e aos finais de semana eles se reúnem para ter aula, né? E eu ministro literatura no ensino médio. Então, essas produções que eu trago aqui, né, elas foram desenvolvidas nos mais diferentes ambientes, então algumas foram desenvolvidas na escola pública, outras na particular, outras nas duas, né? Então eu vou conversar também um pouquinho sobre isso, tá? O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, e depois eu vou até mandar, que é um artigo, né, que se chama O Ensino de Literatura na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, Apontamentos Críticos, que foi escrito, né, por Gabriela Mendes Moraes, Rodrigo Correia Martins Silva Machado, é um artigo de 2021, né, em que eles vão refletir sobre como que essa literatura vem na Base Nacional Comum Curricular, principalmente no ensino médio, mas que a gente consegue pensar também para o contexto do Fundo 2 e tudo mais. Então, eles trazem, né, a ideia do campo artístico literário. Então, esse campo de atuação relativo à participação em situações de leitura na fruição de produções literárias representativas da diversidade cultural e linguística que favoreçam experiências estéticas. Então, a gente tem esse campo lá colocado, e aí a ideia é justamente a gente refletir se isso está funcionando ou não, como que isso aparece e tudo mais, tá? Então, existem sim alguns pontos positivos, né? Geralmente a gente tende a olhar só a questão mais negativa e tudo, né? Mas eles colocam alguns pontos positivos que são intertextualidade, postura crítica e contato com o mundo. E aí o que a gente observa? Existe esse documento, né, norteador para a gente, mas nem sempre ele chega, né, a todos da mesma forma, e principalmente qual que é a carga horária que a gente tem para trabalhar, qual é o material que a gente tem para trabalhar, tem esses N pontos que perpassam isso também. No Fundo 2, o que a gente observa muito, né, pensando nas habilidades, nas competências e habilidades que envolvem linguagem, a ênfase ela é muito maior para os gêneros, por exemplo, da esfera jornalística, do que dessa esfera do campo artístico literário. Então, também é outro ponto para a gente pensar, né? E esse artigo ele aponta de novo algo que nós conversamos na semana passada, parafraseando a Márcia Abreu, de que a formação do leitor ela se vê comprometida muitas vezes pelo fato de que os estudantes aprendem o que devem dizer sobre determinados livros e autores, independentemente de seu verdadeiro gosto pessoal. E aqui eu acho que não é nem só o gosto pessoal, né? Porque muitas vezes realmente eles vão ler aquilo que eles não gostam. Foi o que nós comentamos também na semana passada em relação à escolha dos textos, né? Nem sempre a gente pode colocar, a gente nem deve fazer isso, que é colocar só o que o aluno gosta, só esse universo do aluno, porque isso também é privá-lo de um direito que ele tem, que é o direito à literatura que nós comentamos no texto do Cândido. Então, mas assim, ele é um problema muito sério também, muitas vezes, que é aquela coisa de ele não poder externar o que ele entendeu, ou ele nem ter o contato com a materialidade textual. Encaro, às vezes, muito isso com estudantes do ensino médio que às vezes falam, ou que chegam, né, no ensino médio e que já falam assim: ah, eu não gosto de ler isso aqui, né? Tá, mas o que você lê? Por exemplo, não gosto de ler Machado de Assis. Tá, mas o que você leu do Machado de Assis? Ah, não li nada. Como que você não gosta? Ou ele foi obrigado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, sei lá, durante algum tempo do ensino do Fundo 2, né? Não leu, pegou resumo, não gostou da história, e aí falou que não leu o livro. Então, assim, a gente precisa pensar que ler literatura, né, literatura em sala de aula, precisa ser a materialidade textual. Isso é algo que precisa ficar muito, assim, marcado e que a gente precisa fazer um exercício. É desafiador, né? Eu que trabalho, por exemplo, em ensino médio de escolas particulares, a gente tem um conteúdo a ser cumprido, a gente tem material apostolado a ser seguido, exercício a todo tempo, né, para que esses alunos façam, porque um dos objetivos é que eles sejam aprovados no vestibular, é o sistema, né, o qual nós estamos inseridos, concordando ou não. Mas, mesmo com todas essas responsabilidades, com todas essas questões, é trazer o texto literário. Então, o aluno vai aprender modernismo, ou ele vai aprender a leitura obrigatória, por que não começar a aula da leitura obrigatória lendo o primeiro capítulo com o aluno? Ou pegando um conto ou uma crônica desse autor, né, do texto, por exemplo. Tive um trabalho muito positivo com Olhos d'Água este ano, que eu percebi que boa parte da sala leu o livro,
porque eu comecei a aula de Olhos d'Água lendo o Conto Maria, né? Então foi a abertura da aula, eu nem tinha avisado eles, então assim, não tinha nem marcado data da prova, na verdade eles fizeram um trabalho, né? Não tinha nem marcado a data ainda. Cheguei um dia na aula e falei para eles, gente, a leitura, porque eles sabiam, né, que seria a leitura do mês de março, e cheguei um dia em fevereiro mesmo e falei, hoje eu vou ler com vocês. Projetei projetei o Conto Maria com eles, li junto, analisamos, percebemos a linguagem literária. Então, mesmo com essa obrigatoriedade, mesmo com essas questões, dá para trazer a materialidade textual para a sala de aula. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sim exercitar, né? Não vou falar também que todas as minhas aulas de literatura são assim, porque não são todas, tem aula de literatura que às vezes é correção de exercício, né? Acontece, tá? É o que eu falei, vai muito da realidade de cada um, do cronograma de cada um, do calendário de cada um, porque afinal de contas a gente tem, né, essas obrigações a serem cumpridas. Mas o que eu quero que a gente pense, que a gente exercite, é justamente isso, que dá para levar materialidade textual das mais diferentes formas e fazer diferentes atividades que não sejam só de verificação de leitura, né? Será que é tão importante assim o aluno saber a cor da porta do capítulo 10, né? Será que é tão importante para ele saber a cor da roupa que a personagem estava usando no momento tal do livro? O que uma disse para a outra, assim, só jogado ali, sem uma intencionalidade? Porque o que ele precisa fazer é isso, ele perceber esse caráter, né? Até mesmo quando a gente pensa, igual aqui o que a Márcia Abreu fala, formação do leitor se vê comprometida pelos fatos, o que devem dizer sobre determinado livro e sobre determinados autores, né? Isso fica muito, muito marcado, né? Principalmente quando eu dou aula nos segundos anos de ensino médio, que geralmente a gente aprende, a gente estuda Dom Casmurro no segundo ano do ensino médio, e aquela ideia de ficar só no o Capitu traiu ou não traiu por causa de um vídeo que eles assistiram, ou por causa de às vezes algum professor que falou uma vez para ele que traiu ou que não traiu e pronto, acabou. E ele nem vai atrás para saber qual que é o posicionamento dele em relação a isso. Então, eu acho que essa importância de a gente trazer essa ideia da intertextualidade, da postura crítica, do contato com o mundo, que é algo que nós temos na base, né, trazer isso de fato, tá? Gente, como eu comentei com vocês, hoje eu vou beber muita água, porque já foram 12 aulas, então a garganta tá pedindo socorro, né? Bom, vamos lá. Eu trouxe algumas habilidades, eu não vou ficar lendo todas, mas eu trouxe algumas, assim, principais, depois até para deixar no slide, algumas que aparecem, né, dentro do que a gente trabalha na literatura, pensando no contexto do ensino médio, né? Eu coloquei as habilidades do ensino médio, porque, assim, para a gente pensar mesmo nessas relações dos estudantes, adolescentes, né, que estão quase ali saindo já da escola, se esse estudante for fazer alguma coisa, for simplesmente, né, não acessar o ensino superior, ou que ele vá cursar algo que ele às vezes nunca mais vai ter contato com a literatura, né, assim, em uma questão institucional, o que ficou para ele, né, desses 3 anos? Então, aqui a gente tem, só para fazer a leitura, né, desse código, aqui a gente tem o ensino médio, né, EM, esse 1-3 aqui, que seria do primeiro ao terceiro, língua portuguesa, e aqui o número, né, da habilidade. Então, se a gente pensar nas habilidades, elas são até que bacanas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a primeira, relacionar o texto, tanto na produção como na leitura e escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Leitor, audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, etc., de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentido e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. E aqui, assim, a habilidade em si ela é muito boa, mas talvez a gente pode cair, né, no que a gente conversou da semana passada. A Natasha até deu o exemplo do Machado de Assis, né? Por exemplo, será que o aluno precisa ficar 40 minutos ouvindo quem foi o Machado de Assis, assim, 40 minutos, né? Quem foi o Machado, a sociedade que ele escreveu, tanana, tanana, tudo isso, né? Ler um textão sobre isso, ou ele pode só
pegar esse papel social do autor, essa época, esse gênero, ele não vai conseguir perceber isso dentro do texto. Tá? Então, essa percepção que pode sim vir de dentro do texto. Eu não necessariamente preciso ficar apontando tudo para o aluno, ou que o crítico tal disse isso, isso e isso, tá? Ele pode ter acesso a isso e ele vai ter acesso a isso lendo o texto, né? Se a gente pega os textos do romantismo, você não vai conseguir ler, obviamente, o romance inteiro em sala, mas com fragmentos, e aí você contando o enredo e colocando fragmentos e analisando a linguagem dos romances lá do romantismo, dos poemas das gerações do romantismo, né? Um conto, tá? Mesma coisa no realismo, pré-modernismo, tá? O aluno lê um conto do Lima Barreto, uma crônica do Lima Barreto, ele percebe tudo isso aqui, né? Ele percebe essa habilidade inteira lendo uma crônica do Lima. Então, será que ele precisa desse textão do que o crítico, do que o Bose, do que o Cândido falavam, por exemplo, do Lima? Tem livro de vestibular que traz Bose, Cândido, Rosenfeld, trazem o que esses autores falaram. Mas cadê a materialidade para o aluno? Tá? Depois, analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a explicitação de relações dialógicas, identificação de posicionamentos ou de perspectiva, compreensão de paráfrases, paródias e estilizações, entre outras possibilidades. Aqui é outra habilidade muito bacana, né, que é trazida, que é justamente para que ele perceba essas relações, né? E aí, só que aí a gente tem uma questão também muito importante quando a gente fala de intertextualidade, de interdiscursividade, que esse é um ponto colocado, inclusive, durante a graduação, né? Que é até para a gente, né? Como que a gente vai perceber uma intertextualidade e uma interdiscursividade? Com uma leitura de mundo. Cada um tem a própria leitura de mundo. E o que a gente percebe, às vezes, é que esses estudantes, eles não tem tanto repertório, né? Eu acredito que vocês vão concordar comigo que tem coisas assim que às vezes a gente tem que explicar que parecia que a gente não tinha que explicar também, né? Não sei se vocês percebem isso, né? Essa outra habilidade agora que eu acho fundamental, que é analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação, contraposição de palavras, entre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua, que é justamente o que a gente observa na literatura. Literatura é forma e conteúdo. Literatura é a palavra literária, a linguagem literária, né? Por que às vezes eles acham, né, o nome de personagem esquisito, né? Já aconteceu. Ah, Policarpo, quem se chama Policarpo? Macabeia, quem se chama Macabeia, né? Mas para que eles percebam justamente que é um uso da linguagem, é intencional, e aí você amplia os sentidos. Ou, por exemplo, quando eu dei uma aula de Morte e Vida Severina, que foi muito bacana, eles percebendo essa relação da palavra e nós lemos juntos em sala, então essa relação, inclusive, sonora, né? O poema, né, que tem essa questão da sonoridade, é importante ler em voz alta o poema para que ele consiga perceber essa ordenação, essa organização das palavras, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu não vou, assim, falar de todos, né? Mas aqui até tem um outro que fala de participar de eventos, né? Saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais, socializar obras da própria autoria, interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo. Essa é outra habilidade muito legal que a BNCC traz, assim, só que a gente precisa pensar que, principalmente essa aqui, ela envolve algo que foge, às vezes, até da gente, né? Porque para você fazer um evento, né, muitas vezes numa escola, às vezes tem uma coordenação que não deixa, às vezes você tem impasse de calendário, às vezes você tem impasse de outros professores que reclamam, né? A gente sabe que isso acontece. Desmotivação, às vezes, dos alunos, tá? Então, é uma habilidade bacana que a gente tem a oportunidade de trabalhar, mas será que ela está sendo bem trabalhada? Tá? Aqui tem umas outras, como eu falei, não vou ficar lendo todas, até para a gente não se estender nisso, que não era o objetivo da aula de hoje, tá? Mas tem só mais essa aqui,
que são de analisar obras, essa aqui ela é interessante, que é analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com bases em ferramentas da crítica literária, estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando contexto de produção, visão de mundo, diálogos, e o modo como dialogam com o presente. Eu acho que essa habilidade também é muito rica para a gente precisa aproveitar ela ao máximo. Eu já vou falar um pouquinho como que eu consegui trabalhar essa literatura portuguesa e indígena numa perspectiva que ficou bacana, que os alunos gostaram, mas foi no 9º ano, até nem foi no ensino médio ainda, mas que já é uma habilidade bacana que a base traz para a gente, né, de trazer essas outras, que não seja, né, só literatura, geralmente, né, se a gente pensa no ensino médio, português e brasileira, né? Agora a gente tem também, graças também a vestibulares, eu falo assim que tem lista de vestibulares que contribuem também para a gente, né? Porque tem livros que talvez, se não tivessem na lista, a gente não levaria para a sala de aula. Então, essas literaturas africanas de língua portuguesa, literatura indígena, né? Literatura latino-americana, que também é muito importante. Quando a base fala em ferramentas da crítica literária, esse é outro ponto fundamental para a gente. Porque a gente volta naquilo que o Todorov falou. A gente volta lá na aula da semana passada. Porque, ok, mas você vai levar a crítica literária ao pé da letra para o aluno? Ou você vai transformar essas ferramentas da crítica literária em ferramentas invisíveis para que ele perceba a estrutura da composição, estilo e aspectos discursivos, né? Ali como aquela proposição. Você vai levar Bakhtin para o aluno ler? Né? Ou você vai transformar isso em ferramentas, certo? Então, isso é muito importante. A função do professor de literatura em saber transformar essas ferramentas invisíveis. Em transformar isso, né, em ferramentas invisíveis. E bate na tecla de novo do que nós falamos. Os cursos de letras, os cursos de licenciatura, nos preparam para isso? Né? As reuniões pedagógicas, as reuniões de formação, enfim, o que envolva, né? Não sei como são chamadas, né, nas regiões de vocês e tudo, mas essas reuniões que a escola muitas vezes nos obriga a participar, ou que faz com que a gente participe, que leva pessoas e tudo, não estou dizendo que elas, não estou, assim, dizendo que não é importante, não é isso. Mas em algum momento, nós, da área de linguagem, aprendemos a trabalhar isso, né? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, e aí o que a gente poderia mudar e o que pode ser feito, né? Antes de eu abrir, porque para passar já as propostas e tudo, eu só queria comentar com vocês sobre esse livro. Depois, se eu achar o PDF dele, eu acho que eu tenho o PDF dele. É o Como um Romance, do Daniel Penac. Ele é um livro muito, muito bacana e ele vai trazer algumas reflexões sobre literatura forçada, né? Que, enfim, ele é um livro bem bacaninha de ler, bem tranquilo, e ele vai dizer dos direitos do leitor, né? Que o leitor tem que ter esse direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarismo, né? Doença sexualmente transmissível, ele ainda fala. O direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta e o direito de calar, tá? Isso pensando, né, nós como professores, tá? Às vezes eu sinto até isso, né? Por exemplo, algum escritor ou algum livro que eu não gosto, e às vezes eu falo para o aluno, né? Nossa, esse livro eu não gosto. Eles arregalam o olho assim, nossa, professora, como assim você não gosta? Eu falo, não gosto, né? Entendo a função dele dentro de um contexto literário. E que também a gente pode passar para eles, né? Lógico que a gente tem que dar uma forçadinha, né, para ler, porque senão. Mas essa ideia deles poderem reler, de eles poderem ler uma frase aqui, outra ali, ler em voz alta. E aí uma coisa que o Penac fala que é muito interessante aqui, que a importância do professor ler em voz alta em sala de aula, isso eu acho muito bacana, porque foi lendo, esse livro foi apresentado a ele durante a disciplina que eu fiz no mestrado, que foi de ensino de literatura, que eu fiz pela Unesp de Assis no ano de 2020,
com o professor Dr. Benedito Antunes, e, assim, foi uma coisa muito boa para eu ter lido, porque geralmente a gente tem a tendência, e isso é importante também, mas a gente tem a tendência de só pedir para que o estudante leia, né? Ah, fulano, lê. Isso é importante, porque a gente precisa que ele leia, a gente precisa ouvir a leitura dele e tudo mais. Mas a gente também lê para o aluno, né? Isso é muito bacana, ele fala isso, que o professor que lê em voz alta, né, é como se ele ganhasse vida junto com o livro. Então, para quem às vezes não é acostumado a ler em voz alta com os alunos, tenta mesclar, né? Eu sempre faço isso, mesclo, né? Ler algumas aulas, eles leem, ou um texto, se for poema, principalmente, eu leio um, eles leem outros. Conto, às vezes, eu leio esse conto Maria, por exemplo, que eu falei que eu tive uma experiência positiva no terceiro médio, eu li o conto inteiro para eles, né? Então, assim, para eles foi uma surpresa, porque não estava no cronograma, assim, eu não tinha avisado para eles que nós faríamos uma leitura naquele dia, e li o conto em voz alta. Então, é um exercício muito bacana para quem quiser também experimentar, tá? Gente, antes de entrar em algumas práticas, alguém tem alguma consideração já para fazer, para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, para depois voltar? Exatamente, Natasha, essa questão da participação de eventos, porque é enriquecedor, mas quando podemos fazer, sendo que nossa profissão é uma corrida contra o tempo. É isso mesmo, né? Às vezes a gente enfrenta esses impasses, tanto de às vezes não deixarem fazer, mas também muitas vezes de calendário. Eu passei por isso em uma das escolas que eu trabalho, nós faremos uma feira literária, e a feira literária era para ter sido em maio, antes do Corpus Christi. E nós não fizemos, nós jogamos ela para outubro, justamente porque o calendário apertou agora, né? Então, assim, essa corrida contra o tempo. Lânia, Daniel Penac, deixa eu escrever ele aqui no chat para você. É um livro muito bom. Se eu achar o PDF dele, eu encaminho para vocês também. Aqui, esse eu tenho o livro físico, tá? Ele se chama Como um Romance. Deixa eu colocar também o nome do livro, né? Porque senão... Como um Romance. Isso, tá? Então, pessoal, mais alguma consideração aqui? Alguma coisa que vocês queiram falar, que ficou em relação à BNCC, documentos, dúvidas, considerações, para a gente poder seguir? Não? Então, vamos lá. Pessoal, então eu vou colocar aqui para vocês algumas práticas, né, que eu fiz em sala de aula, que funcionaram, algumas que eu fiz... Meu grande desafio é a leitura em outra língua. Ainda não estou conseguindo encontrar esse caminho em sala de aula. O uso, né, eu fiz primeiro uma habilitação em inglês, né? Então eu tenho habilitação em inglês, depois eu fiz habilitação em literatura. Eu lembro que eu fiz um artigo no primeiro ano de faculdade que era sobre o uso do texto literário para ensinar inglês, né? E assim, bate em outra tecla, né? Mas eu lembro que a gente trabalhou com poemas, né? Com alguns poemas que deu certo, porque realmente, né, na outra língua, dependendo do nível que a gente dá aula, se for educação básica ainda, é um desafio ainda maior, mas a gente pode, né, pensar em algumas coisas assim, textos mais curtos, né? Algumas coisas que seja que fiquem, né, mais fáceis para começar, porque daí a leitura integral, às vezes, né, a gente pode encontrar algumas dificuldades. Eu não atuo mais no inglês, né, na verdade, foi só durante o tempo da faculdade, depois eu fui, né, mais para a área da língua portuguesa. Mas é interessante a gente pensar nisso também, né, como levar esse literário que pode ser que ajude eles até no sentido de interesse maior, né? Porque através do texto literário eles conseguem perceber a cultura, eles conseguem perceber a diversidade, enfim, né? Outras manifestações através do texto literário. É um exercício a ser feito e desafios, né? Desafios que a gente tem. Às vezes vamos ver se você consegue adaptar alguma coisa, né? Que vai ser falada aqui. Talvez o fanzine seja uma ideia legal. Eu gosto muito de fazer fanzine, já vou explicar o que é, né? Bom, pessoal, então eu vou comentar algumas práticas, né, que eu fiz que deram certo. Algumas que, assim, que eu fiz curso ou que eu vi outros professores aplicando, algumas que eu adaptei.
Só uma questão que eu queria comentar com vocês, para quem às vezes está começando agora, tanto a dar aula ou dar aula pensando em uma carreira acadêmica, então que gosta de fazer esse trabalho de literatura em sala de aula, que é um trabalho que eu adoro fazer, né? Então eu gosto de produzir sobre, gosto de estudar sobre, não é o meu foco, né? Eu faço meu doutorado em estudos literários, estudo a obra do Lima Barreto, mas algo que eu nunca abri mão foi fazer pesquisa sobre literatura em sala de aula. Então, uma dica que eu dou para vocês, que, assim, eu errei no começo, mas que depois a gente aprende, principalmente em relação a trabalho de aluno, né? Fiquem com os trabalhos dos alunos, pelo menos para tirar foto e escanear, porque algumas coisas que eu fiz logo no comecinho da minha carreira eu não tenho, né? Ou tenho fotos muito ruins que eu tirei só durante a execução da atividade, só em sala de aula, e depois não trouxe para casa para registrar melhor e tudo, e ficou solta. Então, uma dica que eu dou para vocês é essa: registrem. A atividade ficou muito, muito boa. Pode devolver para o aluno, mas pega primeiro, tira foto em casa, às vezes com calma, né? Escaneia, deixa isso documentado, porque depois isso ajuda, né? Em relação às fotos aqui, mesmo as que eu tenho, eu não coloquei todas aqui por conta da questão da lei de proteção de dados, né? E dos direitos autorais e tudo, direito de imagem e tudo dos meninos, tá? As escolas, geralmente, os alunos assinam, os pais assinam, né, os termos de autorização de imagem para a gente participar de algum evento ou para postar no Instagram da escola e tudo mais. Mas como é um mini curso que vai ficar gravado, né, eu achei melhor evitar colocar essas fotos que apareciam uniforme, às vezes, deles, que apareciam um rosto, enfim. Então, eu deixei realmente o que eu tinha só das atividades, justamente para não ter nenhum problema, né, legal em relação a isso. Mas dá para a gente comentar bastante coisa aqui do que tem, né? Explicar o que foi feito. Então, uma prática que eu gosto muito de fazer, que geralmente funciona, mas que teve uma vez que não funcionou, e eu também vou falar sobre isso, é produzir fanzines. Alguém aqui sabe o que é o fanzine? Eu já fez fanzine em sala de aula? Nunca ouviu falar? Alane, sim, né? Ó, o que é o fanzine? Eu vou passar para foto, né, para vocês perceberem. Os fanzines são, né, produções independentes e tudo mais que surgem com o objetivo de ser uma produção, né, uma linguagem, né, de divulgação de temas, de autores e tudo mais. Então, é esse gênero que possibilita o uso de diversos materiais que são trabalhados, recombinados, que formam outro suporte, múltiplas possibilidades para o trabalho da linguagem, e é justamente essa produção aí independente, né? Então, eu tive contato com o fanzine no último ano de faculdade, depois eu fiz um curso sobre produção de fanzines, e eu gosto de levar em sala de aula porque, pelo menos as experiências que eu tive, tirando uma, elas foram positivas porque os alunos se interessam em fazer, né? E aí eu apliquei fanzine em sala de aula em 2 momentos diferentes. Uma vez eu fiz sobre poemas em geral, né? Eu fiz assim, 3 temáticas diferentes. Uma foi sobre poemas, então eles podiam escolher um poema e passar esse poema para o fanzine, né? Que é justamente isso, trazer imagem, trazer... Esse é outro, né, que eu já vou explicar, mas era trazer imagem, trazer trecho, imprimir, fazer colagem, enfim, né? Justamente essa possibilitar esse uso de diversos materiais, trabalhar e recombinar num outro suporte. Então, você monta um outro suporte, né? E aí eu fiz uma vez que eles podiam escolher os poemas, né? Que eles quisessem para trazer. Foi a primeira vez que eu fiz, ficou legal. Só que aí eu pensei que ficou muito amplo, né? Porque cada um traz um poema diferente, enfim, ficou uma coisa meio geralzona, assim, né? Mas funcionou porque eles gostaram. Eu lembro que foi na época da pandemia que eu passei a primeira vez isso, foi em 2020. E eles gostaram de fazer, me mandaram fotos na época, né? Não tenho mais essas fotos, porque por algum motivo eu apaguei, então, assim, diquinha, né? Salvem as fotos num drive, alguma coisa assim, porque não adianta salvar na galeria, você apaga e depois você precisa, né? Então, outra dica. Mas foi muito bacana, porque eles foram me mandando as fotos do que eles tinham feito e tudo mais, e era pandemia, então, assim, foi bacana porque eles se engajaram na atividade.
Mas ficou isso muito amplo, né? Então tá, eles tiveram contato com o poema, eles escolheram e tudo, mas um escolhia Mário Quintana, um escolhia Cecília Meirelles, o outro escolheu um poema, né, que ali não era nem de uma literatura canônica, por exemplo, considerada canônica, por exemplo, e aí era às vezes de um autor que eles não tinham ouvido falar ainda, então assim, ficou muito amplo, foi bacana, mas eu achei que ficou muito amplo. Depois, numa segunda oportunidade, eu apliquei ele sobre literatura de autoria feminina. Eu trabalhei isso no mês de março, com séries de 8º e 9º ano, né? Eles produziram fanzines para divulgar a obra ou a biografia de uma escritora mulher, né? Então, antes nós fizemos uma discussão sobre o apagamento literário que as mulheres sofreram ao longo dos anos. Então, nós passamos, né, por Maria Firmina dos Reis, passamos por Júlia Lopes de Almeida. E aí, então, depois de eles perceberem esse apagamento, perceberem essas questões que perpassam, né, raça, gênero, classe, dentro da profissão de escritor, eles produziram esses fanzines sobre, né, obras escritas por mulheres ou biografias de escritoras. Ficou muito legal. Também não tenho foto, tá? Ficou em algum lugar, né? Eu até tinha essas fotos, eu achei que eu tinha, fui reunir para fazer o slide de vocês e não achei. Mas eu lembro de um que ficou, eu tinha eles até aqui na minha casa, mas procurei na minha estante também, enfim, né? Dentro da papelada de final de semestre, eu não os encontrei, mas provavelmente eles estão em uma pastinha ali. Então, fizeram, por exemplo, Clarice Lispector, fizeram da Maria Firmina, fizeram da Conceição Evaristo, então foi muito legal. E aí eles apresentaram o fanzine deles na sala, né? Isso já foi em 2022, então foi num contexto já que as aulas presenciais tinham voltado. Então eles puderam apresentar ainda para a sala. Então foi bacana porque um conseguiu ainda ver o trabalho do outro, né? Depois eu tive uma experiência que não foi legal, porque o ano passado eu pedi nesse mesmo lugar que eu trabalho para o 9º ano de literatura de autoria feminina e não ficou legal. Eles não fizeram um trabalho tão bem feito, assim, né? Tão engajado, tão participativo quanto nos outros anos. Então, eu tinha até me frustrado, falando assim, nossa, será que eles não gostam mais de fazer isso? Porque, assim, fizeram realmente, pegaram a folha de sulfite, dobraram e escreveram, né? Então, assim, não ficou uma coisa, parece que tão engajada, né? Por mais que o gênero possibilite, né, essa liberdade criativa, não tinha lá muita coisa criativa, né, no que eles colocaram, digamos assim. E aí eu não ia mais fazer, mas esse ano eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez. E ainda bem que eu tentei de novo. Uma sala minha tinha como leitura obrigatória do mês de março a obra Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, né? E aí o que eles fizeram? Nós lemos o livro assim, nós lemos, então como é um diário, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada da Carolina Maria de Jesus, eu li com eles trechos do diário em sala, né? Então, eu lembro que os 3 primeiros dias nós lemos juntos, já para fazer a abertura da obra. Depois, conforme eles foram avançando na leitura, eu pegava mais uns dias para ler com eles. Então, pegava dias que enfocavam descaso com o Estado, descaso do Estado, né, em relação àquilo. Pegava dias que a Carolina comentava sobre a questão de doenças, né, que aconteciam ali, a falta, né, de acesso à saúde, falta de acesso à moradia, questão da violência que acontecia ali. Então, sempre lendo com eles os fragmentos também, né, os dias que a Carolina escrevia sobre determinados assuntos para que eles tivessem contato com essa materialidade textual. E aí eu dividi a sala em grupos, né, eu tenho 2 salas do mesmo ano. E aí eles produziram e ficou muito, assim, muito legal, foi um trabalho muito positivo. Usei as aulas de literatura para fazer, né? Então eu usei as aulas, né, mesmo para fazer. Eu acho que isso é importante também. É uma coisa que eu venho observando, assim. Tá muito difícil a gente pedir para eles fazerem as coisas em casa. Não sei se vocês percebem a mesma coisa, tá? Mas então eu optei por usar, né, na sala. E como que eu combinei com eles? Esse, assim, da Carolina, que foi esse ano, para mim foi um dos que ficou mais legal, assim, eu gostei muito do jeito que ficou. Tem até mais umas fotos aqui, né? Esse aqui que ficou belíssimo, né? Eu vou dar um zoom aqui, que eu acho que ficou melhor.
Depois eu tinha uma foto dele segurando, né? Mas aí eu não trouxe por conta dos direitos autorais, do direito de imagem deles e tudo mais. Esse aqui, que ficou uma gracinha, então, era um grupo, né, só de meninas, por isso que eu vou falar as meninas. Então, as meninas desenharam mesmo e colocaram, né, na capa desse fanzine as palavras que mais apareciam. Então, esse fome, né, que é uma palavra-chave do livro da Carolina, né, fome, bem estampado, descaso do Estado, né, o capricho de encher os olhos, exatamente. Natasha, eu fiquei muito, assim, foi uma atividade realmente que eu fiquei contente quando eu vi, né, o resultado final. Depois tiveram algumas que fizeram essa colagem para capa, né? Depois a gente tinha aqui trechos, né, do livro que colocaram. Escrevi a realidade, eu era revoltada. Então, eles pegaram os trechos, colocaram os trechos junto com as imagens, tá? Aqui foi um grupo que fez através de... essas aqui, né, elas compraram... Eu lembro que eu tinha uma gracinha, aqui até a foto não tá ainda, porque eu tirei foto enquanto elas estavam fazendo, mas que elas colocaram tipo o anelzinho de fichário mesmo para juntar as folhas, ficou uma gracinha. Esse grupo aqui as meninas costuraram, eu até tinha o vídeo de uma delas costurando o livrinho mesmo, né, não coloquei porque não teve como tampar o rosto e o uniforme. Então, assim... Exatamente, eles precisam também desse estímulo, né? E ainda que, o que eu percebi? É lógico que não foram, né, todos os trabalhos da sala que ficaram no mesmo nível de capricho, mas por que eu vou privar a sala inteira de fazer uma atividade assim? Por causa, às vezes, de um ou outro aluno que não gosta de se expressar dessa forma, né? Então, a importância de levar isso para eles. E aí eu lembro que cada grupo, né, que eu organizei, cada grupo fizesse, né? Então, por exemplo, um focava na questão da saúde, outro na questão Carolina e literatura, outros comentaram sobre a questão dos desvios gramaticais. Eles também apresentaram um para o outro. Então, eles conseguiram fazer até um compartilhamento, né, das ideias e tudo. Foi um trabalho que ficou muito bacana. Então, assim, para quem nunca trabalhou fanzine em sala de aula ou que conhece o fanzine, mas, né, nunca usou em sala, é uma experiência muito positiva, muito legal, principalmente em salas que tem alunos que gostam, né, de desenhar, que gostam de se expressar artisticamente, fica muito, muito legal. E como eles têm também essa capacidade, essa possibilidade, né, de levar colagem e tudo mais, até isso facilita, né? Então, isso foi muito bacana. Só uma coisinha que eu pedi para eles, né, que isso foi feito antes de eles passarem para os definitivos, eu pedi para que eles fizessem um rascunho em folha normal, né, de caderno e tudo, com o que eles iriam escrever no fanzine, né? Por quê? Porque aí eu corrigi, obviamente, esse saúde aqui veio para mim a primeira vez sem acento, né? No rascunho, porque eu não sei o que eles estão arrumando também, que eles não acentuam mais palavras, né? É um coletivo. Então, assim, eu lembro que eu só pedi para eles, depois que eles se organizaram nos grupos, eles tiveram uma ou duas aulas para fazer pesquisa e tudo, e aí eu pedi uma entrega desse rascunho, né, do que eles iam escrever. Então, não precisava ser ali já com a colagem e tudo, mas que eu pedi para eles. Eu falei, gente, anotem, né, o que vocês vão escrever certinho, os trechos, que páginas que estão, enfim, né, para me mandar isso, conferir, corrigir, entreguei os rascunhos corrigidos para eles, para que eles passassem, né, a limpo, para não ter, né, esse problema de depois aparecer um erro, enfim, né, alguma coisa assim, já no definitivo que ficaria mais difícil para fazer correção, né? Então, essa foi uma das experiências, né, que funcionou, que foi bem bacana, tá? Aqui tem mais algumas fotos, né? Seguindo essa linha com a Carolina Maria de Jesus, né, eu também consegui trabalhar esse mesmo livro pensando na questão da agenda de 30, né? O ano passado eu tinha uma disciplina com o segundo ano do ensino médio, que era uma disciplina de laboratório de processos, era do eixo, né, laboratório de processos criativos. E a escola queria que a gente trabalhasse a questão da agenda de 30, pensando na questão de coleta de resíduos e tudo, né? E aí, aquele momento, socorro, né? O que eu faço? Você olha para a proposta e fica, meu Deus, né? Solto as aulas. E aí eu pensei, né? Eu fui assim, pensando o que eu poderia trabalhar, e cheguei na Carolina. Pensei, bom,
porque as habilidades, né, dentro de processos criativos, elas envolvem essa ideia de eles reconhecerem questões do mundo e tudo, né, problemas sociais, se engajar em relação a isso e tudo mais. Então, eu lembro que a escola estava fazendo, né, um trabalho sobre descarte de óleo. A escola estava pedindo para que os alunos levassem óleo de cozinha, né, uma campanha, acredito que algumas escolas ainda façam isso em outros lugares também. E a professora de biologia me pediu uma ajuda para que eu corrigisse, porque ela tinha pedido para que eles fizessem cartazes incentivando os outros alunos das outras salas a levarem, porque esse era um projeto do segundo médio. E a hora que eu estava corrigindo esses cartazes e tudo, eu pensei, nossa, dá para fazer um trabalho legal com essa ideia do descarte de lixo. Porque conforme a gente passava nas salas, eles nem sabiam que precisava descartar óleo de cozinha de forma separada, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho com eles, com a obra, que juntou a obra Quarto de Despejo, da Carolina. Nós assistimos também ao documentário Lixo Extraordinário, tá? Que eu não sei se todo mundo conhece, mas eu acredito que tenha na Netflix, até o ano passado tinha, tá? Ele é um documentário feito pelo artista, assim, produzido, né, através do artista plástico Vic Muniz, que ele foi, né, até uma cooperativa de reciclar o lixão, né, lá em Gamacho, no Jardim Gamacho, se eu não estiver enganada, mas eu acho que é isso, me corrijam se eu estiver errada. E ele criou obras de arte com as figuras dos catadores, né? E eu também usei com eles um livro que se chama Carolinas Catadoras de Sonhos. Esse livro, ele é de uma assistente social aqui da minha cidade, da Cidade Franca, então pegou bem uma questão temporal para ele, bem uma questão regional para eles, né? A Bárbara, ela fez o doutorado dela estudando dentro da cooperativa de reciclagem, né? Trabalhando as questões de gênero, raça e classe, pensando na obra da Carolina, e ela ficou dentro da cooperativa, né? Ela ficou, acho que 2 semanas trabalhando na cooperativa e tudo, e ela escreveu a tese dela, virou um livro, e eu levei esse livro para os meninos também, né? Então, eu consegui fazer esse trabalho, e o que eles produziram, né? Textos sobre sustentabilidade, reciclagem e importância da valorização do profissional da reciclagem, né? Então, a gente usou principalmente a figura da Carolina, né? Que é de um século atrás, para mostrar o quanto que a gente precisa, né? O livro da Carolina, né, ela escreve o diário dela em 1955, a primeira abertura do diário. Então, assim, para que eles percebam que as mesmas problemáticas vivenciadas por essa sociedade, né, que a Carolina estava inserida, são realidades, né, ainda visíveis, tá? E aí, pensando principalmente nessa valorização, nessa necessidade de se valorizar esse profissional. E aí eles produziram alguns textos que eu publiquei com eles no Padlet, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas o Padlet, ele é um recurso, né, que permite que você coloque texto, vídeo, imagem numa plataforma, num site mesmo, e um pode ler o texto do outro, interagir com o texto do outro e tudo mais. Então, eu consegui, através da literatura, eu consegui usar a literatura para fazer esse trabalho. Padlet, deixa eu colocar aqui, depois eu mando também o link para vocês, tá? Não sei se eu estou pronunciando certo, inclusive o pessoal do inglês, né? Porque eu já vi gente pronunciando de várias formas, né? Então eu fico até meio confuso. Uma vez eu estava num congresso e uma pessoa falou Padlet, mas eu sempre ouvi Padlet, então, enfim, né? Só para... Às vezes eu não sei a que está cometendo a gafe de pronúncia. Então, só para dizer que eu já ouvi, né, dessas duas formas. Então, foi algo bacana, né, de usar a literatura, usar o processo criativo, usar isso para que eles conseguissem perceber, através da literatura, uma problemática. O que eu consegui perceber, através desse trabalho com eles, foi principalmente a questão da empatia, assim, do reconhecimento, porque a gente chegar na sala e falar, gente, vocês têm que descartar o lixo corretamente, né? Tá, ok, né? Ok, tem que descartar o lixo de forma correta. E aí, quando a gente trabalha com a literatura, principalmente Carolina, né, que aí tem toda a questão do diário e tudo, não vou entrar nesse mérito, mas a importância para eles
de identificação, né? Porque eu mostrava os trechos, a gente lê os trechos juntos, e o tanto que eles se identificaram, assim, que eles se aproximaram, né, daquilo, e que despertou essa empatia, despertou isso neles. Eu acho que essa atividade foi bem bacana por conta disso, tá? Depois eu teve um outro trabalho bacana que eu fiz, que foi com o Lima, foi com 2 contos do Lima Barreto, né? Nós trabalhamos os contos O Homem que Sabia Javanês e a Nova Califórnia, uma perspectiva, né, bem de leitura crítica e tudo. Li os 2 textos com eles, então nós lemos em sala de aula mesmo, e fiz um gancho, né, com as fake news. Por quê? Os contos, né, eles narram de modo geral, o homem que sabia javanês é um homem que, na verdade, não sabe javanês, né? Só que ele engana todas as pessoas que ele sabe falar javanês, e ele consegue, né, um emprego primeiro como tradutor de língua javanesa, depois professor de língua javanesa, e conquista vários cargos, inclusive cargos, né, públicos, políticos e tudo mais, enganando as pessoas de que ele sabia javanês, né? E a Nova Califórnia, que é aquele conto do Lima Barreto, que nós temos, né, o desaparecimento misterioso, né, de ossos, né, sepulturas violadas, enfim, no cemitério de uma cidade extremamente pacata, né? E isso abala completamente a cidade. E aí eles fazem, né, uma vigília, os moradores ali da cidade fazem uma vigília ali no cemitério e descobrem que quem está roubando esses ossos está roubando, na verdade, para supostamente fazer ouro, né? Isso é explicado no começo da narrativa, eu tô só, né, contando o enredo para, às vezes, quem não conhece o conto. E a população, ao invés de, né, se chocar mais ainda, porque é uma mentira, o que eles fazem? Eles acreditam, né? E naquela noite vão todos da cidade em direção ao cemitério e brigam, se matam, né? Por conta de ossos, né? Tem um trechinho que eu acho muito bacana, né, desse conto, que os alunos percebem, que é justamente essa leitura crítica, que tem uma personagem que ainda fala assim, ó, que isso é impossível, né? É questão de matéria, isso jamais seria possível, mas é um dos que vai, né? Outra questão marcada, por exemplo, que fica muito nítida, é a questão de que, no começo, né, eles estavam, isso os alunos foram percebendo, né, durante a leitura que a gente foi fazendo, os alunos perceberam que, no começo da narrativa, ali quando os ossos começam a desaparecer, isso é assim, algo terrível. Nossa, as pessoas merecem um descanso eterno. Como assim? Você está mexendo no descanso das pessoas, a alma precisa repousar e não sei o que, uma série de argumentos. Quando descobrem que é para transformar em dinheiro, aí todas elas vão para o cemitério. Então, eles conseguiram perceber isso, e tem uma frase desse conto que é muito forte, que é: a desinteligência não tardou a surgir. E aí, em cima dessa frase, em cima desse enredo, em cima do enredo do Homem que Sabia Javanês, eles fizeram um trabalho muito bacana de conscientização em torno de fake news, né? De que o tanto que essa manipulação existe, né? Pegaram num contexto deles, então, por exemplo, de redes sociais, de pessoas que mentem que tem uma determinada formação e não tem, né? No caso ali do Homem que Sabia Javanês, que conquistam as coisas enganando os outros, pessoas que fazem, né, têm atitudes extremas que obviamente são mentiras, o tanto que isso se espalha, porque um começa a falar para o outro na cidadezinha, e todos vão, né? Então eles fizeram um trabalho muito bacana. O que é interessante aqui, né? Não é que a gente vai ficar só, entre aspas, com a literatura, né? Não é que ele vai ler o texto, pronto, acabou. A gente pode usar, assim, a literatura para outras ferramentas, igual ali, no trabalho da Carolina, eu precisava que meus alunos produzissem alguma coisa. Aqui eu precisava que eles produzissem alguma coisa também, que aí eles produziram um texto, né, sobre fake news e tudo. A gente sabe que o contexto escolar pede isso, a gente sabe que as direções pedem isso, as coordenações pedem isso, muitas vezes os pais pedem isso, né? Imagina que eu vou ficar o ano inteiro falando que eu só estou lendo o texto com os alunos, né? E que eles não estão produzindo nada.
mas ainda assim dá para a gente produzir outros gêneros que não gêneros da esfera literária, mas que ainda assim eles tiveram contato com a materialidade textual, que eles puderam ampliar, conhecer o mundo, analisar todas aquelas relações que a BNCC pede através de uma materialidade textual. Tá? Então, essa é uma coisa também bacana. Acabei de ver o comentário do Lucas, fizemos pérola referente à obra, no caso, o lugar. Depois você pode comentar, Lucas, por favor, vai ser um prazer, assim que... aí você comenta, vai ser muito bacana, tá? Por favor. Depois, Machado de Assis, né, que é algo que eu gosto de trabalhar, então com o segundo ano eu faço umas questões para eles produzirem algo, então primeiro a gente lê juntos, analisa juntos, mas depois é muito, muito bacana, já trabalhei com fotonovela, de eles transformarem o enredo dos contos em fotonovela, ficou muito bacana, obviamente eu não podia trazer, né, porque tinha foto deles, e eles mesmos caracterizaram, foram fazer essas fotos, né, enfim. Teve uma professora lá da escola também que ela já fez com Noite na Taverna. E os meninos foram, inclusive, ao cemitério, né? Na minha aula eles não chegaram a fazer isso, mas na aula dela ela pediu para adaptar Noite na Taverna. Foi até em cima disso que eu me inspirei para pedir para o Machado, pedir, né, sobre a obra do Machado. E na dela eles se vestiram e foram, inclusive, nessa ambientação do cemitério para gravar, né? Eles falaram assim que o pessoal que trabalhava ficou olhando para eles esquisito. Eu falei, gente, mas né, vocês queriam o quê? Vocês estavam esperando o quê? Né? Até eu, se o professor está adaptado com isso, né? Um professor, você vê alguma coisa assim, você não vai nem estranhar, uma coisa normal de acontecer. Agora, uma pessoa que não está habituada, né, a ver jovens arrumados para ir para o cemitério, não é um rolê muito, né? Enfim, aí mas eles contam nesse sentido assim, que é algo que envolve, né? Só mais um dia na educação básica, exatamente. Foi o que eu falei para eles. Eu falei, gente, para a gente tá tudo normal, mas para quem não é habituado, né? Então, é o que foi comentado aqui, né? Eles são criativos, eles são incríveis, eles gostam de fazer as coisas, mas eles precisam de estímulo também. Claro que muitas vezes esse estímulo tem que vir com a nota, né? A gente sabe disso, né? Mas que é necessário. Esse ano eles ainda não terminaram, né? Mas eles estão produzindo. Vamos ver como que vai ficar isso, né? Ainda não vi nem eu vi o produto final ainda. Os meus alunos do segundo médio da ONG estão produzindo um curta-metragem adaptando, né? Assim, eles quiseram fazer um videozinho mesmo e tudo, com cortes. Então, ainda não está pronto, eles vão me entregar o produto final agora no final de junho, né? Na última semana de junho. E aí vamos ver como que vai ficar. Eu tinha falado para eles da fotonovela e eles quiseram fazer o vídeo. Falei, ok, tudo bem, podem fazer. Estimulei, né, para que eles façam. Se não der certo, o ano que vem eu troco, por exemplo, né? Ou tento mais uma vez, ou vejo o que não deu certo no deles e adapto depois. Então, assim, essa importância também de a gente deixar com que eles façam, né? A gente não só duvidar, porque não tem necessidade disso, né? Questão de recriarem histórias, né? Colocarem elementos deles também é bacana, tá? Um outro projeto que eu já tô acabando, tá, gente? São só mais alguns mesmo, tá? Porque agora tem bastante foto. Um outro projeto que funcionou bacana, que eu fiz 2 vezes, se chama Degustação Literária, né? Esse projeto de degustação literária, ele tem várias vertentes, né? Café literário, enfim, né? Eu gosto do nome Degustação Literária, é um projeto que, na verdade, ele foi desenvolvido na biblioteca aqui da minha cidade, na Biblioteca de Franca. Eu participava quando eu era mais, assim, quando eu era jovem mesmo, né? E ele foi adaptado para a realidade escolar, né? Então, o que é degustação literária? É que, ao mesmo tempo que você degusta textos, você degusta comidas, né? A degustação das duas coisas. Tem coisa melhor para a gente, né, do que ler texto e comer? Para mim, não tem, né? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram cardápios literários, ou seja, os cardápios envolviam textos, então para cada texto, então entrada, já vou mostrar as fotos, entrada, prato principal, sobremesa, eles tinham que trazer um texto, e além disso,
comidas típicas, né? Então, um trabalho com duas manifestações culturais, a literatura e a gastronomia. E é um trabalho que funciona bastante, é trabalhoso, porque, de novo, né, tem a separação das salas em grupos, as pesquisas, o fazer o rascunho, montar o cardápio, montar o dia, e aí a importância de a escola deixar que isso aconteça, né, que eles levem esses alimentos, e levar eles levam, né, porque eles gostam, mas assim, a escola deixar esse espaço para eles. E aí esse ano eu fiz muito, foi uma coisa que eu achei que ficou muito legal, eu até pedi sugestões lá no Geslit, acredito que quem me respondeu na época vai lembrar, né? Eu fiz esse projeto, eu adaptei e coloquei literaturas africanas de língua portuguesa e literaturas indígenas. Então, os autores escolhidos foram, então, Ondiak, Noemi de Souza, Craveirinha, Eva Potiguara e Ailton Krenak, né? E aí, para cada grupo tinha que montar o seu cardápio, então aqui deixa eu dar um zoom. Tinham mais algumas coisinhas, mas daí tinham os nomes dos alunos e tudo, eu tive que cortar, tá? Eu tinha colocado o nome completo. Ai, sério? Eu vou depois pesquisar, Natasha. Eu não conhecia, adorei. Tem um Instagram só com comidas literárias, adorei. Nossa, esse eu não conhecia. Com certeza vai para as minhas aulas também, né? Obrigada, Natasha. Então, aqui, por exemplo, né, o do Ondiak. Prato principal, poema, a sobremesa, aqui, né, que era o comecinho, que era a entrada. Um poema eu sempre peço para que eles façam a análise. E aí eles colocam, às vezes, a análise ou como acompanhamento ou como modo de preparo. Então é bem bacana também ver o jeitinho que eles colocam isso, tá? Então aqui eles fazem, né, aqui eu cortei o nome da escola, cardápio digital, e aí colocam sobremesa e prato principal. Depois eles fizeram, alguns colocaram juntos, né, o que eles levariam de comida, outros colocaram depois, enfim. Mas então eles montaram esses cardápios literários com os textos e com as comidas, né? E aí no dia de degustar, eles, obviamente, eles estão mais interessados na comida do que no poema, né? Daí não tem como ganhar com isso. A análise, a Natasha, seu comentário, né? A análise como modo de preparo um toque de mestre, exatamente, né? Também achei que ficou muito bacana. Alguns grupos colocaram como modo de preparo e outros colocaram como entrada. Tiveram uns que ficou difícil cortar, alguns colocaram bem marcado a logo da escola, enfim, aí eu não consegui trazer todos, né? Então, aqui é um projeto que dá super certo, tá, gente? Dá para adaptar das mais diferentes formas, não precisa ser necessariamente igual essa ideia de literaturas africanas, literaturas indígenas, enfim, dá para adaptar até para poetas, né, da literatura brasileira e tudo mais. Fica mais bacana com poema ou com textinhos mais curtos, obviamente, para colocar no cardápio. Mas, assim, funcionou, né? As duas vezes que eu apliquei, uma eu apliquei com poetas da literatura brasileira, funcionou, bacana. E esse que foi agora, eu coloquei as africanas de língua portuguesa e as indígenas. Esse eu digo que ele funcionou melhor, esse que eu coloquei as fotos para vocês, pelos recursos da escola. Então, é uma escola particular, a escola imprimiu esses cardápios e tudo, e eu senti que eu tive mais apoio para fazer, tá? A gente fez no pátio, a escola em momento nenhum, assim, só pediu, obviamente, as datas, pediu para mandar para postar e tudo, mas não foi algo... Quando eu fiz, né, em 2022, na escola pública que eu trabalhei, a coordenação não queria autorizar, foi algo muito difícil de eles deixarem. Daí, primeiro, eles iam deixar fazer no pátio. No dia que estava marcado que os alunos tinham levado as comidas, eles usaram o pátio para uma outra atividade sem me avisar. Não queriam deixar eu fazer na sala, eu fiz na minha conta e risco. Né? Dentro da sala, os alunos não sujaram, o que eles sujaram, eles limparam, porque é o que a gente comentou, a mesma coisa que a gente comentou na semana passada das bibliotecas, que muitas vezes eles não querem deixar os alunos irem, né, pegarem livro ou usarem computador, isso e aquilo, eles também acham que qualquer coisinha eles vão sujar a sala. É lógico que tem hora para comer dentro de sala, né, mas era um projeto, eu estava com eles, estava supervisionando, então, assim, a gente às vezes quer fazer coisas diferentes, mas a gente também tem esses embates. Eu lembro que na época, porque daí o pátio estava ocupado, né? O espaço que a gente podia usar, e não queriam deixar fazer na sala. A hora que eu vi a cara dos meninos, assim, tipo, sério que não vai, a gente não vai fazer,
né? Falei, não, vai fazer, eu vou fazer, né? Porque não tinha como voltar atrás, porque seria para eles muito frustrante. Mas que a gente, infelizmente, também passa, né, por isso. Depois, quando a escola postar, né, a escola ainda não postou esse aqui, porque eu estou desenvolvendo ainda com eles, né? Não fechei, porque estava no fechamento do semestre. Aí eu vou postar também, né, para quem quiser ver, porque daí a escola postando, eu repostando, os direitos autorais estão, os direitos de imagem estão tudo certinho. Vocês estão vendo que eu estou confundindo direito autoral com direito de imagem, né, gente? É o horário. Gente, ó, teve mais uma que ficou muito bacana, que foi para divulgar a obra da Maria Firmina dos Reis, né? Quando nós estávamos estudando o romantismo. Então, eu li o conto A Escrava com a Sala, por quê? Porque a Maria Firmina dos Reis, ela é apagada, realmente, dos currículos. Ela é apagada, inclusive, dos grandes manuais de literatura. Se a gente pegar História da Literatura Brasileira, não tem Maria Firmina dos Reis, né? Que foi uma escritora, né, durante o período do romantismo, escreveu Úrsula, né? Escreveu contos, escreveu poemas e tudo mais. E aí eu levei o conto, obviamente, né, por uma questão metodológica mais fácil, né, de ler em sala de aula e analisar em sala de aula. Nós lemos juntos o conto e aí eles tinham que fazer posts para o Instagram. Que posts eram esses, né? 5 motivos para começar a ler Maria Firmina dos Reis, né? Não coloquei todos, obviamente, mas então foi muito interessante porque foi estilo aquelas trends, né? Então, 5 motivos para você conhecer Maria Firmina dos Reis, 5 motivos para ler Maria Firmina dos Reis. Então foi muito, muito bacana para eles. Então aqui, esse aqui, por exemplo, que eles colocaram o valor histórico-cultural das suas obras, né? Quem foi ela? Depois eles colocaram 5 fatos sobre Maria Firmina dos Reis, tá? Então, foram colocando imagens e tudo, e eles têm muita facilidade com essa linguagem que é digital. Então, eles gostaram de fazer, foi outra coisa que para eles foi bacana, né? Pegou esse digital, essa ampliação, depois eu postei isso no Instagram e tudo. Então, alguns compartilharam. Então, essa coisa bem mesmo que eles postaram e tudo. Então, divulgar a obra da Maria Firmina dos Reis, divulgar a obra de uma escritora, né? Só teve uma questão aqui que eu gostaria de ressaltar, né? Que é a importância também de a gente sempre olhar os trabalhos dos alunos e falar para eles que às vezes eles vão ter que corrigir. Eu lembro que quando eu passei esse trabalho, foi no segundo ano do ensino médio, mas um grupo, né, de alunos, eles colocaram, ao invés da foto da Maria Firmina, eles colocaram uma foto da Carolina Maria de Jesus. Porque se você digita o nome dela no Google, às vezes realmente aparecem outras escritoras que não ela. Então, a importância deles mostrarem para a gente, primeiro, antes, por exemplo, de fazer uma postagem, ou não sei, né, aqui às vezes quem trabalha em escola particular, que a escola posta muita coisa, então só a importância de olhar isso antes e até falar para eles, gente, me mostra antes de colocar, ou edita, né, que faça um modelo aí editável, para também a gente não ter esses problemas, né? Depois eu fiz uma sequência sobre guerra com os meus alunos, que ficou muito bacana também através da literatura. A gente fala literatura, ficou bacana de guerra, né? Parece meio... Mas quando eu fui trabalhar Drummond, trabalhei 2 textos com a Sala, Lembrança do Mundo Antigo e a Florianáusea, e trabalhei também o fotojornalismo de guerra. Então, para trabalhar mais de um gênero, né, que não o literário e tudo, e eles produziram textos sobre o sentimento deles do mundo, né? A sequência era qual o seu sentimento do mundo, né? Fazendo referência à obra do Drummond, Sentimento do Mundo. E lemos, né? Voltando para essa questão da esperança e tudo mais, tá? E aí eles produziram um texto, produziram um poema sobre qual que era o sentimento deles em relação às guerras, em relação ao mundo deles, tá? Teve um outro trabalho que eu fiz também, que eles produziram, isso foi o ano passado, podcast Cobra Olhos d'Água, da Maria Firmina dos Reis. Então, eles separaram pequenos fragmentos e tudo, e fizeram a leitura, a divulgação, contaram o que acontecia naquele conto. Também foi bem bacana, tá? Teve um outro trabalho que eu fiz também com o Drummond, só para fechar, né? Um texto, existe uma crônica eu coloquei conto aqui, mas é crônica, depois eu corrijo. Existe uma crônica do Drummond que se chama Iniciativa. E nessa crônica é uma mulher, né, que salva um cachorro das mãos de um bêbado que estava batendo nesse cachorro e falou que ia matar esse cachorro.
ela pega o cachorro e tudo mais e vai tentar achar um lar para ele, né? E aí a gente fez um trabalho bacana com a produção de anúncios, né, de incentivando a adoção de animais após a leitura, né? Então, tanto campanhas contra os maus tratos, né, que é crime, quanto essa questão de incentivar a adoção, porque o cachorro, no finalzinho da crônica, ele continua sem um lar, né? Ela continua, o cachorro continua tentando achar um lar para esse cachorro. E aí eu fiz. Por que eu não trouxe as imagens? Porque eu fiz com uma ONG daqui da cidade de animais, e aí eles mandaram as fotos para a gente dos cachorros, né, do abrigo, e aí os meninos produziram, né, esses anúncios com essas fotos, por isso que eu não trouxe as fotos, né? E aí, no mais, né, o que a gente está acostumado, essa produção, esse uso de memes, né, que dá para fazer também, e no geral o que fica, né, começar pelo texto literário e que a gente acredite mesmo na capacidade dos alunos, tá? Para fechar, eu só queria usar uma frase do Todorov, né? Na verdade, tem duas frases para finalizar. A primeira delas é: hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver, né? E eu acho que não tem como a gente fugir dela, principalmente a gente que gosta, né? E depois uma frase de uma música que eu gosto, né? Que é que o futuro terá cura e que o futuro é literatura. Que esses meninos, então, acreditem realmente, né, na literatura e que possam cada vez mais, assim, entender a literatura como um meio, nós entendermos a literatura como um meio de transformação social e que eles, né, se engajem em relação à literatura, tá? Bom, gente, o que eu preparei para hoje é isso, né? Até para não ficar tão cansativo, vocês não cansarem de ouvir a minha voz. E queria ouvir também de práticas de vocês, comentários, sugestões. Alguém quiser comentar alguma coisa, Lucas, se quiser comentar sobre a sua prática, fiquem à vontade. Deixo aberto para vocês. Pode falar, Monique. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde, não, meu Deus. Boa noite. Foi mal. É porque tu falasse que trabalhasse o Conto Maria, né? E aí, durante a minha residência pedagógica, o professor pediu pra gente fazer meio que uma oficina de narrativas literárias. E a gente trabalhou Maria e fez justamente o que tu tinha comentado, que foi tipo, primeiro ler com eles e depois ver a reação deles, sabe? Tipo, o que torna aquilo um conto, sabe? E dentro dessa oficina, a atividade final foi fazer um final alternativo para, se eu não me engano, a novela de Maupassant, mas eu não lembro qual era o texto. Mas aí foi mais ou menos nessa pegada, sabe? De final alternativo, trazer outras ideias para eles, sabe? Uma coisa mais dinâmica, né? Isso, exatamente, né? É isso que você falou, né? A residência pedagógica ajuda muito. Eu não fiz residência pedagógica, né? Eu fiz só o PIBID, porque aí quando tinha o residência pedagógica na minha época, eu não podia fazer porque eu já tinha bolsa de iniciação científica, e aí não podia ter acúmulo, era alguma coisa assim. Então, o RP eu fiz só o PIBID. E que foi extremamente importante, né, para minha formação também. Então, então, quem está, né, ainda na graduação, na licenciatura e tudo, façam, gente, participem, porque realmente é muito enriquecedor. A gente tem esse contato, né? Meu primeiro contato também foi através do PIBID. E é o que você falou, né? Levar o texto, ler o texto com o aluno, e essa ideia de finais alternativos também eles adoram, né? Então, algo bacana para eles, né? Algo que eles conseguem se envolver na história e tudo mais. Então, obrigada, Monique, pela sua contribuição. A Natasha abriu minha mente nas possibilidades de práticas, que incrível, que bom, né, que Natasha, que você... Acho que é importante, né, esse compartilhamento também, né. Paola, gostaria de parabenizá-la, contribuições, espero que tenha mais mini cursos. Obrigada, Paola, fique de olho, né, lá na página do Geslit, que a gente sempre divulga aí os mini cursos. Obrigada, Henrique, pela contribuição, obrigada a todos que participaram. Opções de como trabalhar literatura, tantas estratégias que podem ser usadas, criar outros métodos, faz com que os alunos possam até criar amor pela matéria. Assim, pelo menos que eles consigam, né,
desvencilhar aquela ideia de que a aula de literatura precisa necessariamente ser chata, né? Quando eu fiz esse trabalho com o fanzine esse ano, que foi o da Carolina, eu lembro que uma aluna ainda falou para mim assim, ó, tá até mais legal do que as aulas de uma outra matéria, né, que supostamente eles teriam que ter mais contato aí com as coisas e tudo, né? Ela falou, tá mais legal que a aula tal, que em tese eles teriam que ter esse contato maior. Por quê? Porque eles estavam ali engajados mesmo em fazer e tudo, né? Mas é isso, eu acho também que é muito importante, eu me sinto até privilegiada em relação a isso, eu trabalho em escolas que me permitem fazer isso, eu acho que esse é um ponto muito chave, né? Esse apoio também que a gente precisa ter de gestão escolar. Não sei se alguém aqui trabalha na gestão, mas fica até uma mensagem para quem é da gestão, né? Acreditem nos professores de vocês, nos alunos também, né? Entendo as dificuldades, claro, né? E tudo que precisa ser regrado, mas assim, ó, também só barrar toda atividade desestimula o professor e desestimula, né, o estudante. Mas alguém, gente, gostaria de compartilhar alguma prática, alguma coisa? A Natasha já colocou, gente, a lista de presença. Ela colocou há 16 minutos atrás. Então, para quem às vezes perdeu no chat e tudo mais, para assinar a lista de presença, tá? Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Natasha, quer falar? Ai, amiga, eu achei, assim, as ideias maravilhosas. Dá vontade de colocar tudo em prática. Aquele do menu foi sensacional, assim. E eu acho importante que exerce muito da criatividade deles, né? Isso é maravilhoso. Tem uma professora que eu sigo no Instagram que ela fala sobre essa questão da criatividade, que ela pratica muito as lousas bonitas, a organização, e fala sobre esse cuidado dos alunos com o próprio material, de como funciona a organização para eles, e você também trouxe um pouco disso, os fanzines também, de uma variedade absurda, né, que você vê muito ali, a personalidade de cada um, talvez, né, porque não tinha um trabalho igual ao outro, e isso é muito maravilhoso. Então, assim, foi muito, muito lindo. Muito obrigada por compartilhar com a gente, porque enche os olhos, né, gente? Muitas vezes, na área da educação, a gente só pensa nas coisas ruins, nas lutas diárias, né, que nunca acabam. Minha mãe entrou para a área da educação com 60 e poucos anos e está sentindo isso na pele. Mas também muito feliz quando consegue realizar esses trabalhos. Ela trabalha com educação infantil. Enfim, mas muito lindo mesmo, amiga. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada, amiga. Eu acho que é isso, né? A gente acreditar e eu comentei também, né? Às vezes numa sala não vai funcionar, outra coisa, né? Numa sala não vai funcionar tão legal, numa vai ser adaptada, ou às vezes você vai propor atividade e eles mesmos vão querer propor outra, como foi o caso, né? Dessa atividade que ainda vai ficar pronta do Machado de Assis. Então, assim, deixar também um pouco, né? Com eles. Eu sempre falo isso, a produção vai ser de vocês, quem tem que gostar, quem tem que se sentir, né, familiarizado com isso, tem que ser vocês também, né? Porque eu dou o suporte, eu dou orientação, mas eu não faço, né? Quem faz, quem produz, são eles. Eu corrijo, oriento, claro, né? Mas então, assim, gostaria mais uma vez de agradecer a todos, né, pela presença. Pelos compartilhamentos, pelas trocas. Eu acho que isso na educação é extremamente importante. É o que eu falei, não são receitas prontas, não é toda aula, né? Que é isso também, porque às vezes eu gosto muito de postar, né? Às vezes o que eu faço e tudo, e aí parece, né, que toda aula é perfeita. Também não é assim, né? Tem dias que a gente pensa, né, meu Deus, o que eu faço além disso? E aí a gente, pelo menos no meu caso, né, eu vejo que eu não sei fazer outra coisa. E é o que a Natasha falou, a gente precisa desses momentos também, né? Eu acho que eles são fundamentais para que a gente acredite no trabalho da gente e consiga, né, manter isso. Mas
também, assim, não dá para a gente também achar que vai ser sempre assim. As falhas acontecem, às vezes a gente precisa passar a atividade 1 ano numa sala para só no outro ano ela sair, então isso também é importante, né? Então, mais uma vez, né, muito, muito obrigada a cada um. Espero que tenha realmente motivado, né, vocês e que a gente saia daqui um pouco mais apaixonado pela literatura e fazendo os alunos se apaixonarem cada vez mais também pela literatura. Agradeço também o espaço, né, de sempre do grupo de estudos de literatura e história. Para quem às vezes foi a primeira vez que participou, acompanhem sempre o Instagram, as páginas, porque a gente sempre posta as atividades que acontecem. Nosso semestre se encerra hoje com o curso, né, a última atividade do semestre, mas semestre que vem, em agosto, já voltaremos com tudo, mediações de leitura, enfim, né? Então, fiquem sempre de olho. E, Natasha, mais uma vez, muito obrigada pelo suporte, né, pela gravação e tudo, muito, muito obrigada. E é isso, a Natasha colocou o link do Instagram aí para vocês seguirem também. Então, gente, foi um prazer estar com vocês e mando depois os slides também, tá bom? Pode falar. Quem levantou a mão? Acho que levantou errado, né? Deve ter levantado errado. Então,